como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tu na barreira pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Nunca vai faltar raça, sempre vou dar o meu máximo no clube, aonde eu passei, nunca faltou raça, é isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera, pode ter. R$58,59 dá pra comprar. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo o trem tá solto, bota o... Tropa do DVD, olha quem tá passando, olha quem tá passando, a tropa. E cantar outra vez, como os loucos da saída 6. O Vasco é minha alegria, loucura é minha vida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Estão ligadinhos, conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Ontem deu Vascão, estreamos com o pé direito ou com o pé esquerdo, enfim, o que importa são 3 pontinhos na conta. A vitória veio, né? Maravilhoso diante a nossa torcida na Colina Histórica. Homenagem ao nosso eterno querido ídolo, maior jogador da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Camisa nova, estreia de novo manto, né? Que camisa linda, né, galera? Que casaca linda essa camisa do nosso Vasco. Essa camisa preta em homenagem ao título do Brasileiro de 74, ao mesmo tempo também ao nosso querido Dinamite. Matheus Carvalho ontem mitou, né? O homem tava on fire. O nosso DVD, né? O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais o gol do DVD. Galera, quem diria, hein? Deu Vascão e é isso aí. Meus amigos, já de antemão, logo de cara assim, ó, papum de bate pronto, vou lembrar a todos vocês. Vou criar até a capa essa semana, já vou fixar ali já para vocês já irem se programando aqui no nosso canal. É o seguinte, domingão, próximo domingo agora, dia 21, faremos a live comemorativa de aniversário de 1 ano do nosso canal. Vamos sortear 2 camisas originais, uma cinza e uma preta de treino, sensacionais, tá? E a única coisa que eu, amigo de vocês aqui, Álvaro Silva, peço para vocês em troca é apenas o like, o compartilhamento aqui do nosso conteúdo. Compartilha, copia e cola o link aí, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, aonde você quiser, tá? E também, obviamente, assista ao nosso conteúdo. Quando aparecer aquele anúncio na tela, deixa o anúnciozinho rolar, porque ajuda o nosso canal a gerar receita. Já de antemão, eu quero pedir perdão a vocês. Ontem eu não consegui me fazer presente por 2 motivos. Eu sou sincero, quem me conhece aqui, acompanha meu canal, sabe disso. Ontem não tinha nada de estratosférico para trazer para vocês do nosso Vasco, nada de notícia, de atualização nenhuma. Até mesmo a escalação que o Vasco entrou em campo ontem foi a mesma escalação que eu trouxe para vocês no sábado à noite, né? Então, por isso,
não tinha notícia tão importante como ontem. Era estreia do Vascão no Brasileirão, domingão. E, pô, o Álvaro Silva, eu aqui, né? Eu trabalho todo dia de segunda a segunda aqui no canal. Então ontem eu tirei o diazinho ali pra dar aquela descansada, tomar um negocinho, ver o jogo do Vascão. Então hoje já estamos aqui retomando os nossos trabalhos. Que Papai do Céu possa abençoar a vida de todo mundo. Ótima semana, tá, galera? Eu quero mandar um abraço para um amigo meu, que ele é tricolor, tá, gente? Mas é gente fina, o cara é bacana, gente boa, sabe separar as coisas. Meu amigo Wallace, né, aqui de Resende, doutor Wallace, né? Muito obrigado aí pela força, né? Ele que prestigia aqui também o nosso canal. Então tamo junto e, lógico, um casaca no coração de todos vocês aí, vascaínos, milhões espalhados norte a sul. Agora sim, direto e reto ao que nos interessa. Ontem o nosso Vasco da Gama entrou em campo à tarde, às 4 horas na nossa colina histórica. Teve um belíssimo, um lindíssimo mosaico em homenagem ao aniversário de 70 anos do nosso eterno Bob, nosso Roberto Dinamite. Vocês estão acompanhando essas belíssimas imagens na tela, tá, galera? Então, assim, ontem foi um jogo bacana, o Vasco fez um ótimo primeiro tempo. E é o seguinte, hein, meus amigos e minhas amigas, o nosso Vascão da Gama é o verdadeiro legítimo clube do povo, entrou em campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel e Léo e Lucas Piton. No meio campo, Matheus Carvalho, Juan Esforza e Pablo Galdames. E no ataque, David, o nosso DVD, o Búfalo Rossi, que também foi bem ontem, e óbvio, o nosso centroavante Pablo Verrete. Esse foi o time, então, né, os primeiros 11 atletas titulares que entraram em campo com a camisa do nosso Vasco. O nosso Vascão abriu o placar, né? Vocês já estão acompanhando o lance na tela ainda no primeiro tempo, foi muito bom. Minutos antes teve um lance do Rossi, né? Uma puxada de contra-ataque, ele recebeu a bola na entrada da área, deu aquela rabiscada, parecia que foi pênalti, mas na hora que o VAR analisou, né, o Rossi caiu sozinho, né, ainda levou um amarelinho por simulação. Nesse lance aí, a arbitragem acertou. Logo na sequência, falar várias vezes que a bola desviou no jogador do Grêmio. Eu não quero saber quem pintou a zebra de preto, zebra de branco, ou das duas cores, e jogou a lata fora, ou guardou para outro dia. Eu só sei que foi gol do nosso Vascão. Gol de quem? O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais o gol do DVD. O DVD abriu o placar com esse golaço no cantinho. Depois, após cobrança de escanteio na área do Grêmio, Matheus Carvalho na histórica, né? Ontem tivemos aí quase 19 mil torcedores pagantes em São Januário, presentes na verdade, que é uma situação que é uma vergonha. Não essas pessoas que tiveram lá, é uma vergonha a dona 777, é o que eu tô falando. Estreia de Campeonato Brasileiro. O Vasco poderia ter brigado para jogar de repentemente no Maracanã, e esse plano de sócio está muito caro. Muita gente queria ir para o jogo ontem, não conseguiu ir para o jogo, e quem tinha condição para ir no jogo não queria ir, tá? Então esse plano de sócio está atrapalhando. Muita gente que quer comprar a porcaria do ingresso não está conseguindo comprar o ingresso, porque tem que ter o plano de sócio para ter ali segunda, terceira, até a quarta onda para conseguir ter acesso ao ingresso. Quando o ingresso fica aberto ao público geral, na maior parte das vezes já é esgotado. Então o que aconteceu? O ingresso esgotou, muita gente não compareceu ao jogo, atrapalhando muita gente que queria ver o jogo. Acho que o Vasco tem que começar a rever isso. Todo jogo é 1.000, 2.000 ingressos que somem, que evaporam, que são dados como vendidos, e chega na hora, atrapalha muita gente que queria ir no jogo e não pode ir, tá, gente? Fica o registro. Agora, voltando a falar da partida, primeiro tempo ali teve um pênalti pro Grêmio, né? Um pênalti não, né? Um possível pênalti pro Grêmio numa bola ali onde o Lucas Piton estava fazendo um movimento ali de giro com o corpo, né, no movimento de fechar o braço para ir, no caso, atacar a bola. Nesse momento, a bola acabou aí batendo na parte do braço do Lucas Piton, na verdade, ali na parte onde fica o bíceps ali, ele acabou meio que abraçando a bola, não sei. O VAR chamou, um lance muito polêmico, tá, gente? Vou ser sincero para vocês, não é porque eu sou vascaíno não, mas é um lance muito polêmico. Se o juiz desse pênalti, ia ter muita gente reclamando, mas ia ter muita gente dando ok. E ele também não deu pênalti, tem muita gente reclamando, e tem gente também dando ok. Então esse lance é um lance bem confuso, tá? Eu acho que os critérios têm que começar a mudar para ser mais direto quando acontecer esse tipo de situação. O Grêmio apresentou formalmente uma reclamação à CBF em relação a esse lance, tá? Só que aí, gente, é o seguinte, tivemos um pênalti a favor do Vasco quando o jogo estava já 2-1 pro Vasco. Na verdade, né, diga-se de passagem, o Vascão deu uma falhadinha ali, o nosso lateral direito, Paulo Henrique, tá? Eu fui goleiro,
Eu, Álvaro Silva, fui goleiro. Não profissional, mas fui goleiro. Gente, escanteio, o primeiro pau é do lateral, tá? Primeiro pau ali, no caso, como o escanteio foi cobrado do lado direito, era do lateral direito, que era o Paulo Henrique. Tá bom? E a bola passou justamente pelo primeiro pau. Paulo Henrique não estava mal posicionado, não estava onde deveria estar. Léo Jardim ameaçou ir na bola e não foi, porque se ele tivesse concentrado nela, ele pegaria ela facilmente. E a zaga chegou atrasado. O cara do Grêmio finalizou sozinho. O Vasco ganhou, jogou bem. Uma belíssima partida dos nossos 3 meio-campistas, né? Mas fica aí essa ressalva para o Vasco ficar de olho nessa marcação da bola parada. É um erro primário, hein? Erro de escolinha ali, de divisão de base, primeiro pau é do lateral direito, ou do volante, mas na maior parte das vezes é do lateral, porque justamente o volante fica ali à frente da área, fazendo a marcação naquela sobra, na segunda bola, tá, gente? Agora, é o seguinte, Diego Costa, que não quis vir pro Vasco ano passado, achou que ia levantar troféuzinho no Botafogo e bateu com o carrinho de pipoca bonito e tá quebrando a cara lá no Grêmio, né? Mas voltando ao assunto, Diego Costa, que não jogou nada ontem, foi substituído pelo JP Galvão, que entrou e fez uma fumaça na defesa do Vasco, é um bom jogador, o JP Galvão, que mudou a cara do Grêmio na segunda etapa, mas o nosso Vascão fez uma partida muito coesa, uma partida muito coerente, muito firme, sobretudo a marcação muito bem encaixada. Ontem sim, a marcação do nosso meio-campo parece que voltou, né? Não sei se é porque o fanfarrão o bunda suja americano lá, o Joshua Under, tá aqui no Brasil, né? Fizeram isso para mostrar para ele. Não sei, também estreia do campeonato, casa cheia, homenagem ao Dinamite, talvez a aura, né? A energia em São Januário ontem deve ter contribuído para o time todo ter jogado em sincronia, mas o Vasco jogou bem ontem, sim. Na minha opinião, o Vasco fez uma ótima estreia diante do Grêmio, atual campeão gaúcho. Não é nenhum bicho de sete cabeças, nem um bicho papão, mas é um time sim que, na minha opinião, deve dar um certo trabalho durante a temporada. Então, meus parabéns ao nosso elenco aí, aos nossos atletas, por essa vitória diante do Grêmio, tá, gente? Agora é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui, olha só, os jogadores do Vasco que entraram na seleção da rodada do torcedor, tá? Léo Jardim, Lucas Piton, Matheus Carvalho e David, tá? Esses 4 atletas do Vasco entraram na seleção do torcedor. Matheus Carvalho tá concorrendo como cara da rodada, tá? Vocês acompanham aí essa artezinha na tela, ele que somou 11 pontos no quesito bola recuperada, tá? Ele tá concorrendo aí juntamente com o Guilherme Romão do Atlético Goianiense, com o Rezende do Bahia, né? Tá concorrendo com o Felipe Matheus do Criciúma, com o Mike do Palmeiras e o Marcos Felipe do Bahia. Então, meus parabéns ao nosso querido Matheus Carvalho, nosso Cocão, né? Quem diria, né? O Cocão é o homem aí, né? Do meio-campo do Vasco, que jogou muito bem ontem, né, galera? E é o seguinte, eu vou colocar aqui umas sonoras, umas entrevistas dos nossos jogadores após a partida, né? Do JP, do Paulo Henrique, do zagueiro Léo, enfim, acompanhe e a gente já volta. Pô, é um sonho que eu tô vivendo. Dias atrás eu tava ali na arquibancada, hoje eu tô aqui dentro. Muito feliz, desejar a vitória pra torcida que ela merece e é o nosso ídolo eterno, entendeu? Acho que Vamos pegar. Bora. Mais 3 não, os primeiros 3. Importante começar dentro do nosso cadeirão, com o apoio da nossa torcida. Vamos, Vasco é isso, tamo junto. Hermoso, el equipo hizo un trabajo gigante, trabajamos mucho para obtener este resultado, creo que hicimos un partido perfecto y quedó reflejado en el resultado, la gente se va feliz, nosotros estamos felices. tá liberado soltar foto da Moca? ¿Cómo? Liberado soltar foto de Moca? Sí. Muy feliz por el entreno aquí. Valeu já, vamos Vasco! Mais 3, vamos! Esse golaço, hein? Agradecer a Deus, né? Sou muito de fazer gol, mas ele me deu essa oportunidade de chegar ali na área e concluir em gol. A sensação única, né? Eu que sou torcedor do Vasco, então, como eu falo, cada dia eu realizo um sonho. Sou grato por ter a oportunidade de jogar num clube tão grande como esse. E a torcida mais uma vez está de parabéns, nos apoiou, é o que nos deu força para mostrar o nosso trabalho dia a dia. O Ramon é um cara que nos dá muita confiança e poder mostrar o jeito de campo. Importante demais, 3 pontos é sempre importante, manter essa mentalidade
Quem sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então é manter concentrado todos os jogos. Cada jogo é uma final, então manter concentrado com muita humildade. Muito, muito. Quando a torcida está nos apoiando, como sempre nos apoiou desde que eu estou aqui, faz muita diferença. É isso aí, né, gente? Show de bola, né? Eu quero também dar ênfase aqui para a partida, boa partida que o Rossi fez ontem, né? Jogador bastante agudo, um nível de assertividade bem alto, jogou bem o Rossi ontem, não marcou gol, mas jogou bem sim, entregou, deixou tudo dentro de campo, saiu muito feliz. O Rossi falou que quer continuar ajudando o Vasco nessa temporada, tá? Acredito eu que ele deva permanecer no nosso Vasco, né, gente? Ele que foi especulado agora há poucos dias, teve proposta na mesa do Goiás, teve a situação, o Santos especulou ele, mas ao que tudo indica o Rossi deve ficar no Vasco, né, gente? É aquilo também, né? Se a gente deixar o Rossi sair, quem vai jogar na posição? A não ser que a gente trouxesse um jogador de um nível acima, né? Que hoje a gente sabe que não have money, então vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai falar também da 777, contratação, enfim, tá, gente? Outra coisa, deixa eu ver aqui. O David ganhou o prêmio de craque da partida, tá? O craque betano da partida foi o David, vocês estão acompanhando a imagem aí na tela, tá? Bem bacana, também não foi pra menos, ele meteu o golaço, abrindo o placar, no caso, abrindo os caminhos pra vitória do nosso Vascão. Gente, é o seguinte, o palhacinho Soteldo, né, ontem, né? Aquele dia lá na Baixada Santista, na Vila Belmiro, ele parecia um leão. Ontem tava igual um gatinho em São Januário, acho que ele aprendeu, né? Não fez palhaçada, o Rossi até falou pra ele, e aí? Cadê? Não vai fazer? Ele não fez firula nenhuma, muito pelo contrário. Quando acabou o jogo, alguns repórteres chamaram ele para conceder entrevista no gramado. A torcida vaiando ele demais, ele não quis conceder entrevista. Vocês estão acompanhando as imagens na tela aí, né? Então eu vou colocar para vocês verem e a gente já volta. Sou Teodoro. Fala aqui só rapidinho. Vou tentar. Sou Teodoro, fala um pouco sobre o jogo. A torcida pegou muito no seu pé. Isso incomodou você um pouco? Bom, é isso aí, né, galera? Agora é o seguinte, já pegando o gancho que eu acabei de falar do DVD, né? Mais uma vez, vai. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Galera, é o seguinte, hoje surgiu a notícia, tá? De que o Vitória da Bahia tá encardido, hein? Oxente, opa aí, pivete, ó, tá barril dobrado esses caras lá do Vitória, tá ligado não? Moral, tá ligado? O bagulho tá doido aí. Os caras querem levar o jogador do Vasco aí, tá? Entendeu, mano? Brincadeiras à parte, né, mano? Que eu conheço alguns amigos aí que são baianos, né? O sotaque é bem legal, acho muito bacana. Até o Davi lá do Big Brother. Enfim, voltando aqui ao foco. O Vitória da Bahia tá on esse ano, né? Tava louco pra levar o Maicon. Ainda bem que o Maicon ficou até o momento. E hoje o Vitória colocou na mesa nada mais, nada menos que 3,5 milhões de euros. Isso mesmo, galera. 19 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, na cotação atual do euro. Pelo nosso atacante David, isso mesmo, David, que é o vice-artilheiro do Vasco da Gama nessa temporada, com 4 gols e 5 participações em gols, tá? Só que é o seguinte, o David pertence ao Internacional de Porto Alegre. Óbvio, o Vasco tem um contrato de empréstimo com o David. O que acontece é o seguinte, para o David ser vendido, o Vasco teria que liberá-lo do empréstimo para ele voltar ao Inter, e aí o Inter então sacramentar a venda para o Vitória, mas a diretoria do Vasco hoje sinalizou de que não tem um interesse de liberar o atleta. Por quê? Porque ele fez pré-temporada, ele participou de todo o cronograma preparativo para essa temporada, e agora que a temporada vai começar, a comissão técnica entende que não deve liberá-lo, seria ali um trabalho desperdiçado, né? Você entregaria de mão beijada para um rival, para um adversário, um atleta que está pronto para uma temporada, desses 3 meses aí de pré-temporada praticamente, entre pré-temporada e campeonato carioca, e essa intertemporada que a gente teve também, a comissão técnica, a diretoria do Vasco entende que se deixar o David sair seria um trabalho desperdiçado, e eu até concordo, tá, gente? E agora uma outra situação é o seguinte, o próprio David também não teria tanto interesse em deixar o Vasco para vestir a camisa do Vitória. Todos sabemos que ele é muito identificado com o Vasco, ele falou para Alexandre Matos que ele esperou o telefonema do Vasco da Gama desde que nasceu, sempre sonhou jogar no nosso clube, então provavelmente o David deve ficar, né? Só lembrando que quando o David bater as metas dele no Vasco, o Vasco vai gastar algo em torno de 25 milhões de reais, né? Pelo atacante, né? E o Vitória ofereceu 19 milhões e 200 mil. Ótima proposta do Vitória, mas eu acho que não vai colar, não vai rolar. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Fato é que hoje tá todo mundo falando que ele poderia ficar, né? O problema é que, Deus me livre e guarde, a gente chega daqui 6 meses brigando para não cair e ele perdendo
gol debaixo da trave, todo mundo vai querer ficar, todo mundo vai ficar louco, né? Por que esse cara não foi embora? Então o futebol tem muito dessas coisas, né? Então vamos aguardar. Agora, mudando de assunto, é o seguinte, a diretoria do Vasco da Gama liberou no dia de hoje o nosso zagueiro, barra volante, barra capitão também, Gary Medel, chileno, né? Por quê? Porque a mãe de Gary Medel vem passando por sérios problemas de saúde, tá? Ele foi liberado, ele viajou ao Chile no dia de hoje, está com ela, vocês acompanham essa foto aqui na tela, ele postou nas suas redes sociais, ele de mãos dadas com a sua mãe, então força a mãe de Gary Medel principalmente, e força também ao nosso querido chileno, o nosso pitbull Gary Medel, que a mãe dele se recupere, né? Que fique bem, fique saudável, para ele ficar feliz, para ele conseguir focar toda a sua cabeça, o seu corpo e alma aqui no Vasco, né, coitado? Porque é impossível você trabalhar tranquilo, jogar ainda mais futebol, que é um jogo que não é um jogo robótico, exige também certa alegria para você jogar bem dentro de campo. Então, a gente sabe que isso pode muito influenciar, então vamos torcer que o Papai do Céu abençoe, numa cura muito próxima, bem rápida, né, que ela venha se recuperar e Gary Medel também, tudo fique bem, então fica aí o registro, tá, gente? Agora uma outra informação é o seguinte, é em relação à Copa do Brasil, tá? A CBF divulgou no dia de hoje que vai fazer o sorteio na próxima quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, a partir das 2h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, o sorteio ao qual, agora sim, né, eu esqueci de falar, válido, né, pela terceira fase da milionária Copa do Brasil, né? O nosso Vascão avançou, né? Então vamos aguardar, a gente já sabe o pote que a gente estamos no pote B, pote 2, enfim, né? E a CBF vai fazer o sorteio na próxima quarta, a partir das 2h30, então olho nesse sorteio, que lá atrás, nesse ano, já teve palhaçada, lá na hora de sortear o jogo do Cruzeiro, né? Quem viu, sabe do que eu tô falando. Agora, galera, mudando de assunto, falando do Hugo Moura, né? O volante contratado pelo Vasco, meio campista, 26 anos, brasileiro, revelado aqui no nosso maior rival, no Urubu, né, no Flamengo, jogou pelo profissional do Flamengo, inclusive até disputou final de Carioca contra o Vasco, foi expulso contra o Vasco, ajudou o Vasco naquela vez, Vasco de Nenê, Andrezinho, Rafael Silva, enfim, Martin Silva, né, Rodrigo, nosso zagueirão Rodrigo, enfim, toda essa galera aí. Fato é, né, gente, que o Hugo Moura estava no Atlético Paranaense, e o Vasco contratou ele. Ele deve chegar aqui no Rio hoje em torno de umas 8h15, 8h30 da noite. A informação que divulgou foi a rádio Itatiaia, tá? Hugo Moura que vai realizar exames para assinar com o nosso Vasco da Gama. A informação que nós temos no primeiro momento é que esse contrato deve ter um vínculo de 3 anos com o nosso Cruz Maltino. O Vasco está comprando 100% dos direitos econômicos do Hugo Moura, tá? Como mencionou a própria rádio Itatiaia e também o veículo aqui na internet, a plataforma da Itatiaia. E só tem uma notícia aí que não é legal. O Vasco vai pagar 5 milhões para o Atlético Paranaense por 50% dos direitos, e os outros 50% dos direitos pertencem ao Mulambo, isso mesmo. O Vasco vai pagar 5 milhões ao Flamengo, tá, gente? Então, acreditem ou não, o Vasco contratando um jogador que estava no Atlético Paranaense, o Flamengo ainda detém direitos econômicos do jogador, o Vasco ainda vai colocar 5 milhões no bolso do Urubu, tá, gente? Eu não vou fazer juízo de valor do Hugo Moura, nunca vi ele jogando com a camisa do Vasco, óbvio, nunca jogou no Vasco. Só vi ele jogando no Urubu, um pouco no Atlético Paranaense. Não é mau jogador, tem uma boa bola longa, uma saída de bola até meio que rápida, sem inventar muita moda. E é um jogador que quando ele quer também, ele abre a caixa de ferramenta. Ele desce-lhe o sarrafo, marca em cima, tem bastante imposição física, né? Então, vamos aguardar. Acredito eu que ele pode agregar sim o nosso Vasco aí, porque a gente precisa de jogador assim. O cara que chegou para fazer isso era o Medel e não conseguiu exercer isso no meio campo, ele está exercendo isso na zaga. A gente precisa de alguém para fazer isso no meio campo, que era o Zé Gabriel, mas vem deixando aquém as expectativas de Ramon Dias e também de nós, torcedores. Então vamos aguardar aí as próximas horas o desfecho, né, da contratação do Hugo Moura. Então é isso aí, fica o registro para vocês do novo contratado do Vasco, meio campista Hugo Moura, tá? Agora, galera, mudando de assunto, deixa eu ver aqui na minha pauta, é bacana, viu? Ontem tiveram presentes em São Januário o Lucas, o Buda, né, ele que estava no Big Brother, né, o Buda Capoeira, né, o Lucas Capoeira, enfim, ele é muito vascaíno, né, várias vezes lá no BBB ele falou, sem juízo de valor, tem gente que não gosta de Big Brother, vai começar de lacração aqui. Tô só dando a informação que o cara é vascaíno, tá, gente? Ele estava em São Januário ontem, ele e o Juninho, também participante do BBB, né? O Lucas, que é professor de Educação Física, é capoeirista também, e o Juninho, que é motoboy, né? Ambos são cariocas do Rio de Janeiro, vascaínos, né? Estavam em São Januário e se encontraram, sabe com quem? Com o nosso pequeno Gui. Então eu vou colocar um videozinho desses três conversando e a gente já volta.
sorte, ó. Tava lá na casa, o Vasco não tava muito bem. Eu cheguei aqui, é o primeiro jogo que eu venho, Vasco 2-1. Boa sorte. Com certeza foi um pouco de também nessa primeira temporada. Achei isso. Chegou onda, hein? Começamos bem com o pé direito, né? A gente tá onde na tabela? Fala pra eles, Gui. Que isso! Vai dar bom esse ano, hein, Gui? Não, você é Vasco. Vamos tirar uma foto? Você deixa tirar foto com você? Então vamos. Esse é o mais seguro. Show de bola, né, gente? Não sei, né? Polêmicas à parte aí ou não, o Lucas acabou sendo pé quente mesmo, né? Porque ele saiu lá da casa, foi pra São Janu e deu o Vascão, né? Então é isso aí. O Gui também é pé quente, né? O Gui, a gente sabe que o molequinho é pé quente. Nosso querido, nosso mascote, né? Nosso querido pequeno Gui, carinhosamente, né? Assim como é conhecido por nós, torcedores do Vasco. Meus amigos, agora virando a chavinha, vamos falar um pouco do Vasco da Gama no Novo Basquete Brasil, no NBB, né? A gente teve uma partida nesse último fim de semana, nós jogamos aqui no Rio, em São Januário, diante da equipe do Pinheiros, e acabamos perdendo, mas foi um jogo ali, entre aspas, de comadre, porque não valia nada, assim, né? Porque já tá tanto o Pinheiros quanto o próprio Vasco já estão classificados para as fases dos playoffs do Novo Basquete Brasil, tá, gente? Só quero fazer uma correção aqui. Eu trouxe uma informação outro dia que eu não prestei atenção na manchete e eu falei paulistano, que seria o adversário do Vasco nos playoffs. Eu só corrigindo, o adversário do Vasco nos playoffs será o Pinheiros, tá? Esse mesmo Pinheiros que venceu o Vasco em São Januário, mas um jogo que não valia nada. Vai ser pra valer, o dia que vai ser pra valer esse jogo será agora, no próximo sábado, dia 20 de abril, 5 horas da tarde. O jogo será lá na casa do Pinheiros, tá, gente? Lá em São Paulo, então, o nosso Vascão já entra, o nosso R10 Skol Vasco da Gama entra em quadra. Partida válida pelas oitavas de finais do Novo Basquete Brasil. Vocês estão acompanhando essa arte aí na tela. Pelo chaveamento, né, gente, é provável, é possível, né, que a gente pegue, se a gente passar de fase, claro, o nosso maior rival, né, o Mulambo da Gávea, numa semifinais aí, numa possível semifinais desses playoffs, né? Para quem não sabe, Álvaro Silva, o que é playoff, né? Para quem não acompanha basquete, não, né? Enfim. Gente, playoff é o mata-mata. Playoff é o mata-mata, né? O que a gente está acostumado, por exemplo, numa Copa do Mundo. Tem a fase de grupos, depois é oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final. Então, playoffs são aí a fase de mata-mata. Então, o Vasco está classificado para o mata-mata do Novo Basquete Brasil e agora virou Copa, né? Agora é Copa. Perdeu, tá fora, lógico que tem um jogo casa, tem um jogo fora, tem um jogo de ida, jogo de volta, mas enfim, perdeu, tá fora, ganhou, passa de fase. Então vamos esfregar as mãos, né, e desejar sorte, né, gente, ao nosso Vasco, ao nosso R10 Skol Vasco da Gama. Agora, meus amigos, mudando de assunto, falando um pouquinho do mercado da bola, né? O nosso Vasco, saiu a notícia que após a chegada, a contratação do meio-campista Hugo Moura, o Vasco não deve fazer tanto esforço assim no mercado. Inclusive o Vasco não deve colocar mais dinheiro nessa janela agora de doméstica, né, na janela interna aqui do nosso futebol, mas existe uma certa possibilidade do meio-campista Shailon ou de repente do atacante Eric Pulga pintarem no Vasco. É provável, Álvaro Silva? Pode ser que não, mas é possível. Tá? Também não é tão descartado assim. O Shailon ontem, que jogou diante o Urubu, né? Ele que joga no Atlético Goianiense, o jogo estava empatado em 1-1, ele teve um pênalti, teve a chance de botar o Dragão na frente, acabou batendo a bola na trave, né? Mas é bom jogador o Shailon. E o Eric Pulga, que joga no Ceará, que eu também gostaria de vê-lo aí tendo uma chance no Vasco, porque ele é um jogador que tem característica, gente, o estilo dele é muito parecido com o de Gabriel Peck, só que ele joga pelo lado esquerdo do campo, coisa que a gente também está precisando do nosso elenco, mas de momento de atualização no mercado é isso que a gente tem, tá? Outra coisa, galera, se tratando da partida da próxima quarta-feira, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o nosso Vasco enfrenta o Bragantino, né, nessa próxima quarta, às 7 horas da noite, lá em Bragança Paulista, na casa do Red Bull Bragantino, tá? O nosso Vasco viaja nessa próxima terça-feira para Bragança Paulista, né, para poder enfrentar aí essa segunda partida do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, que está vindo de um empate, né, veio aqui no Rio de Janeiro nesse último fim de semana, enfrentou a equipe do Fluminense no sábado no Maracanã, partida a qual acabou empatada no placar de 2-2, tá? E vale lembrar que o Vasco vai enfrentar as duas equipes, né? Quarta-feira agora, Bragantino, 7 da noite, lá em Bragança Paulista. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro, sabadão, 4 da tarde, Maracanã, Fluminense e Vasco, tá, gente? Então fica aí o registro envolvendo aí essa situação. E a arbitragem para Red Bull Bragantino e Vasco já foi divulgada no
no dia de hoje pela CBF. O árbitro de campo será o Paulo César Zanovelli, da Federação de Minas Gerais, tá? O VAR, no caso, é a VAR, né? É uma árbitra, né? Deixa eu ver, é a Charlie Wendy Strande, Deretti, né? Um nome bem diferente, né? Enfim, então já foi divulgado pela CBF aí, né? A comissão de arbitragem que vai estar apitando Red Bull Bragantino e Vasco da Gama na próxima quarta-feira. Bom, gente, e ainda falando, né, do Red Bull Bragantino, a gente obteve a informação na tarde de hoje de que o goleiro titular Cleiton não treinou no treino dessa segunda-feira, tá? Ele que sentiu, não treinou no treino dessa segunda-feira. Pode ser que diante o Vasco da Gama, o Red Bull Bragantino entre em campo com o goleiro revelado na base do Vasco, tá, gente? Isso mesmo, pode ser aí que o Lucão pode ser o titular, então, diante o Vasco da Gama, né? O Lucão, que foi revelado pela base do Vasco, joga no Bragantino, atualmente não é o titular, é o Cleiton, mas com essa provável saída do time do Cleiton, né? Quem pode entrar em campo diante o Vasco é um conhecido de nós torcedores, o Lucão, né? Então fica aí o registro. Então, meus amigos, agora é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, vocês já observam. Os resultados dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024, tá? O Internacional de Porto Alegre venceu o Bahia no Beira-Rio jogando em casa, o Criciúma empatou com o Juventude em casa, o Fluminense também empatou em casa com o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-2, Criciúma e Juventude foi 1-1, tá, gente? Fluminense e Bragantino 2-2, Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo pelo placar de 2-1, um lance muito polêmico, um suposto pênalti no Bruno Henrique, onde eu, na minha opinião, não vi pênalti, sinceramente não vi pênalti, tá? No Bruno Henrique, a arbitragem fez de tudo e conseguiu arrumar um jeito para o Flamengo não conseguir pelo menos a vitória fora de casa, né? E o Shailon também deu mole, né? Teve a bola do jogo no pé, acabou batendo o pênalti na trave. Enfim, o nosso Vasco da Gama venceu o Grêmio pelo placar também de 2-1 em São Januário, né? Fazendo uma homenagem ao nosso eterno Roberto Dinamite, estreando a nossa belíssima nova camisa número 1, a camisa preta sensacional, já a gente vai falar dela. O Atlético Paranaense enfiou a maior goleada da rodada em cima do Cuiabá, lá na Liga Arena, né, em Curitiba. Deixa eu ver aqui, gente. O Corinthians empatou pelo placar de 0-0 com o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, lotada na tarde de ontem, tá? Tivemos ali gol, mas foi impedido, foi 0-0 essa partida. O Cruzeiro, que jogo, hein, gente? Jogo do Cruzeiro, mandar até um abraço pro meu querido amigo aqui, italiano, senhor Ivano, né? Um abraço pro seu Ivan, ele que é cruzeirense, né? Ele que é italiano e brasileiro, né? Então ele gosta do Cruzeiro, que é um Palestra Itália também. Enfim, eu falei pra ele, seu Ivan, hoje o Vasco vai ganhar. Ontem, né? Eu falei, seu Ivan, o Vasco vai ganhar e o Cruzeiro também. Acabou o jogo do Vasco, 2-1. Aí eu fui e coloquei lá no jogo do Cruzeiro, tava nos acréscimos, ali quase nos acréscimos, 1-1. Falei, deve acabar no máximo 2-1 pra alguém, né? O que aconteceu, galera, é que o Cruzeiro fez 2-1, o Botafogo empatou. E no acréscimo, no apagar das luzes, o Cruzeiro conseguiu buscar a vitória, vencendo o Botafogo por 3-2, tá? E o Vitória da Bahia, né, nesse confronto da primeira rodada de campeão da Série B contra o campeão da Série A, né, o Vitória da Bahia que subiu ano passado, venceu a segunda divisão, recebeu o Palmeiras, o atual campeão da Série A, lá em Salvador, né, na Arena Fonte Nova, lá na casa do Vitória. A Arena Fonte Nova é do rival do Vitória, do Bahia, né? Desculpa, galera. E deu Palmeiras, né? O Verdão ganhou pelo placar mínimo, né, de 1-0, e o Vitória deu trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras também, vou te falar, o time invocado, né, difícil ganhar do Palmeiras, né, gente? Outra situação, galera. A tabela, após o término dessa primeira rodada do Brasileirão Betano 2024, ficou da seguinte forma: o Atlético Paranaense é o líder, com todo mundo aí com 3 ou 1 ponto ou 0, tá, gente? Porque só foi uma rodada, né? Então vamos lá. Do grupo de todo mundo que tem 3 pontos aí, o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco e Internacional, tá, gente? Só tem aí essa questão aí pelo critério: gol fora de casa, quem marcou mais gol, quem sofreu menos gol, enfim, tá? No caso do Vasco e do Internacional, os dois estão empatados em questão aí dos critérios, tá? Mas nesse primeiro momento o Vasco está figurando aí a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, o 7º é o Palmeiras, o 8º é o Fluminense com 1 ponto, né? Aí vem o pelotão de 1 ponto, né? Que é o Fluminense, o Bragantino, o Criciúma, o Juventude, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Toda essa galera aí estão com 1 ponto. E aí com 0 pontos, já da 14ª colocação para baixo, é o Botafogo, Atlético Goianiense e Bahia. E aí na zona do rebaixamento, o Grêmio, São Paulo, Vitória, né? E Cuiabá. Então, muita
água vai passar embaixo dessa ponte, primeira rodada ainda, né? O último colocado pode ser campeão, o primeiro pode ser rebaixado e vice-versa, então teremos que aguardar, esfregar as mãos e torcer, né? Esse que é o nosso papel como torcedores. Aí agora é o seguinte, já pegando o gancho, eu quero colocar na tela para vocês uma outra arte, que é a próxima rodada, né? A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024, que terá início aí com a partida entre Cuiabá e Vitória da Bahia. Não foi definido ainda o horário, tá, gente? Depois aí, deixa eu ver, amanhã, né? Aí amanhã, definido certinho, 9h30 da noite, o Bahia recebe na Arena Fonte Nova o Fluminense, o Red Bull Bragantino recebe o Vasco, né? 7 horas da noite, o Grêmio recebe aí o Atlético Paranaense também às 7 horas da noite lá em Porto Alegre, o Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro lá na Arena MRV em Minas Gerais às 8 horas da noite, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque também 8 horas da noite, o Juventude recebe o Corinthians 8 horas da noite também lá na Serra Gaúcha, o Fortaleza vai receber o Cruzeiro lá na capital cearense 8 horas também da noite, às 9 da noite, né, o Tricolor Paulista viaja aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã, 9h30 da noite, tá, gente? E aí, encerrando a rodada na quinta-feira, o Botafogo recebe o Atlético Goianiense às 9h30 da noite também, então fica o registro para vocês aí do panorama, né, da primeira rodada, do momento atual na tabela e também das próximas partidas aí em relação ao Campeonato Brasileiro. Já pegando o gancho, falando de Campeonato Brasileiro, enfim, de patrocínio, falou um pouquinho aqui da Betano, né? O Vasco está próximo de acertar, de sacramentar o negócio com a patrocinadora Master, que pode ser a casa de apostas de jogos online, a Betano, né? Uma empresa lá da Europa que tem muitos trabalhos ali em Portugal, se eu não me engano, acho que ela é até portuguesa, enfim. Fato é que o Vasco aí está cogitando, né, de estrear esse novo patrocinador em seu uniforme já nas próximas partidas. Aí hoje nas redes sociais a galera começa, né, a se perguntar por quê? Porque ontem no jogo a diretoria do Vasco colocou aqui do lado da faixa transversal do nosso Vascão a frase "Valeu, Roberto", né? Agradecendo ao Roberto Dinamite, mas não, de uma forma aqui na diagonal, como eram as camisas ali antigamente, quando era Lozano, quando era Coca-Cola, enfim, outras marcas, né? E aí tem essa arte que vocês estão acompanhando na tela, tá todo mundo se perguntando na internet, como você, torcedor e torcedora do Vasco, gostaria de ver essa nova patrocinadora Master do nosso Vascão estampada na nossa camisa, normal aqui no peito mesmo, abaixo da cruz de Malta e da marca da capa, ou acompanhando a faixa transversal na diagonal? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Eu particularmente, a minha opinião, eu gostei muito da forma que ela tá na diagonal, tá? Deu uma nostalgia muito bacana, faz a gente lembrar lá daquele Vasco que ganhava tudo, né? Na década de 70, 80, 90, e uma outra situação também, eu particularmente eu achei que ficou mais bonito, né? Olhando assim visualmente, eu acho que ficou mais bonito, mas é gosto, nem gosto, cada um tem o seu, né? Então, deixa a opinião de vocês em relação a isso nos comentários. Meus amigos e minhas amigas, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha para trazer em relação ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu fico por aqui e se eu tiver mais informações é um prazer trazer para vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Homenaje a Dinamite. Está increíble. Vamos. Arrepía. Ojalá que sea con mucha suerte para todos. Lo mejor está por venir.